Olá, tudo bem? Bom, aqui na presente aula vamos entrar na análise da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, sim? Quando falamos de análise, vamos entrar em características da obra, sim, da sua produção, sua estrutura, mas também vamos trabalhar com questões contextuais. O que significa isso? Vamos conhecer bem as condições de produção da obra, o contexto sociopolítico do momento e também a biografia do autor. Aqui vocês poderão ver que diz o neorrealismo nos romances de 30, sim? A obra Vidas Secas se enmarca dentro do modernismo, sim, na segunda fase chamada de regionalista, mas também vamos encontrar um submovimento, sim, um movimento dentro de outro, que neste caso vamos chamar de neorrealismo. Que significa isso? Estes escritores vão retomar características do movimento realista, sim, e vão colocar nas suas obras. Então, por isso que dizemos que a obra Vidas Secas, o 15, vão estar enmarcadas dentro do neorrealismo nos romances de 30. Bom, para começar, vamos compreender um pouco esse contexto social em que surgem as obras, surge essa obra Vidas Secas principalmente, que o mesmo título já pode estabelecer, né? Seca ou estiagem, sim? A seca ou estiagem é um fenômeno natural meteorológico que faz com que nesse território especificamente não chova, sim? Existe um tempo sem chuva, portanto, também pelas características da terra, faz com que se seque e seja muito difícil cultivar alimentos, sim, criar gado, e é por isso que as pessoas atravessam uma situação muito forte de miséria e precisam recorrer à retirada, à migração, sim? A retirada de suas casas na procura de espaços novos onde possam conseguir um trabalho novo com alimento e uma situação de moradia muito melhor, sim? Vocês podem ver aqui um quadro do Cândido Portinari, sim? O Portinari é um pintor também da época e ele coloca justamente aqui a imagem dos retirantes, sim? Seria a família toda levando suas coisas na procura de um novo horizonte. Aqui vamos ver nas palavras de Marçal o que é a seca, sim, para o povo brasileiro do Nordeste. A seca, porém, impõe três posições importantes. O homem se lança ao crime e se torna cangaceiro, emigra pacificamente e é chamado retirante, ou então procura, em práticas supersticiosas, aplacar a fúria de Deus e se transformar em beato. Sai pregando, seguindo um pregador rústico, a fazer sacrifícios, autoflagelando-se e acabando matando ou roubando em nome de Deus. Sim? Vejam aqui como ele coloca as consequências da seca, sim, nas pessoas das classes baixas. Tem essas três posições: se lançar ao crime, ser cangaceiro, que justamente o cangaceiro é uma figura criminosa do Nordeste. Emigrar, sim, emigrar, ser retirante na procura de novas possibilidades. Ou, como diz aí de forma irônica, claro, se transformar em beato, de sim, pregar, procurar uma ajuda espiritual, mitológica, mas que termina sendo sempre frustrada porque, na verdade, o contexto não muda, sim?
Então, aqui temos mais ou menos muito para cima uma contextualização do que seria a seca, sim? Nós agora na análise da obra vamos falar da seca de 1915, que foi uma seca muito forte para o momento, né? Também vamos entrar no que aconteceu em torno da seca entre os anos 1930 e 1945, mas essa situação não terminou nesses anos, sim, é uma realidade, embora já não exista a retirada, não existam os retirantes, a situação social, sim, a situação econômica e até a situação meteorológica no Nordeste continua sendo a mesma. E as possibilidades são muito pouco valorizadas, sim, pelo governo quando falamos do Nordeste. Bom, um pouquinho do contexto em que vai ser escrita a obra, em que surgem todos esses acontecimentos, sim. O movimento, a segunda fase do movimento modernista vai começar no ano 1930, e justamente nesse ano vai acontecer uma importante revolução, sim, uma revolução entre mineiros e paulistas, sim, na procura de uma nova forma de governo e uma nova forma de distribuição econômica. É por isso que, estando o Washington como presidente do Brasil, já prepara ao Júlio Prestes para a posse do seguinte mandato dentro de um contexto comunista, os paulistas, a oligarquia paulista não queria continuar com essa modalidade de governo, sim, queriam que o capitalismo seja adotado como governo, e é por isso que quebram com os mineiros, surge a chamada política de café com leite, sim, e é assim que apoiam o governo do Getúlio Vargas, sim. O Getúlio Vargas foi gaúcho e ele ganha esse lugar, né? Então, a partir dessa revolução, vão começar muitos outros acontecimentos que estão relacionados com o que vamos ver na obra, sim? No ano 1934 se produz uma nova Constituição Federal, onde se colocam ideais democráticos, mas essa Constituição só vai durar 3 anos, porque logo depois vai cair o golpe do ano 1937 nas mãos de Getúlio Vargas. Esse golpe veio acompanhado do chamado Perigo Vermelho. Sim, o Perigo Vermelho é o ideal anticomunista, sim. Os brasileiros, vamos falar da oligarquia novamente, não queria que o comunismo tome posse novamente, esse comunismo que estava chegando muito forte da Europa. Então, para isso é que eles colocam esse movimento anticomunista, e com isso o Getúlio Vargas, através do seu plano Cohen, dá o golpe no ano 1930. Dentro do seu plano de governo, ele coloca uma modernização econômica. Que significa isto? Dentro dos ideais capitalistas, a ideia foi industrializar o Brasil, criar mão de obra, sim, pensando também nos imigrantes que já estavam trabalhando no Brasil, sim, modernizar o Brasil todo. Esse foi o seu plano econômico. Então, muito por cima, fazemos esse percorrido pelo contexto político, sim? A ideia é continuar pesquisando e lendo sobre esses temas, porque são muito importantes quando falamos da cultura brasileira. Bom, um pouquinho também do que seria o contexto social, sim? Um contexto muito, muito castigado, sim?
falando sempre no Nordeste brasileiro, sim? Vamos ver a relação da seca com o governo de Getúlio Vargas, sim? Esse governo ditatorial e com esses ideais de modernização econômica. O que acontecia? Aconteceu lá uma tensão entre classes. Vejam que os retirantes pertenciam a uma classe baixa. Então, os que estavam numa classe alta, que não estavam sendo castigados pela seca, faziam com que alguns deles queiram acompanhar aos retirantes, acolhendo-os ou dando alguma ajuda. E tinham todos esses oligarcas, como falam nas teorias, essas pessoas de uma classe social alta que faziam com que não estavam presenciando esse contexto tão forte no seu território nordestino e brasileiro. Sim? Então, uma grande tensão entre classes houve nesse momento. O governo organiza políticas de contenção, criando campos de concentração em Ceará. Sim? Uma das políticas que criou o governo, justamente essa questão dos campos de concentração. Na obra 15, é possível identificar muito melhor o campo de concentração. Chama muito a atenção quando lemos a palavra campo de concentração. O primeiro que vem na nossa cabeça é, sim, o governo nazi, sim, que utilizava campos de concentração justamente para o Holocausto, sim. Aqui, esse nome, sim, tão forte, tão difícil, se criavam espaços para que os retirantes passem momentos que possam ser alimentados, que possam descansar também. A ideia era também criar mão de obra dentro desse campo de concentração, com a intenção de conter essas pessoas que estavam atravessando a miséria, mas também com forte ideologia de manter controladas essas pessoas, assim, sempre fazendo essa relação com o nazismo na Europa, na Alemanha, né? A questão de ter as pessoas bem encaixadas, fazer um trabalho ideológico com elas, sim, controlar. Isso aconteceu, sim, no Ceará principalmente. Ideias revolucionárias para a descentralização, sim? As pessoas que estavam ainda pensando nas revoluções, sim, fora da Revolução de 30, houve outras revoluções, tinham a intenção de descentralizar o Brasil, sim, que o Brasil seja federal. O que significa isto? Sair de São Paulo. São Paulo tinha aí, nesse momento, era o centro e onde surgiam todas as decisões, onde o governo estava colocando todas as novas ideias, a modernização em si. Se existia aí um pouquinho de relação com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro também. Mas o que acontecia no interior, sim, o interior estava totalmente abandonado, estava sendo apagado. Estavam acontecendo estas questões que levavam as pessoas à miséria. Então, essas ideias revolucionárias tentavam que o governo descentralize o Brasil, que pense mais nas regiões do interior, sim, que as políticas nacionais sejam para o Brasil todo. Também houve assistência ao retirante através da criação de mão de obra e controle nos valores dos alimentos. Mas essa criação de mão de obra e controle surgia dentro dessas políticas de contenção, dentro de campos de concentração ou em espaços bem definidos que, a sua vez, afastavam essas pessoas das possibilidades de crescer dentro do que seria a ascensão à classe média. Bom, vamos entrar já na obra Vidas Secas, sim? Aqui vocês podem ver uma das suas capas. Como disse Antônio Cândido, que é, no meu caso, um dos teóricos mais importantes no Brasil, Vida Seca começa por uma fuga e acaba com outra. Decorre entre duas situações idênticas
de tal modo que